Pessoal, então vamos lá. Então, bom dia a todos vocês aí, né? Sejam muito bem-vindos aí, mais uma vez, à nossa disciplina de modelagem organizacional aqui da Uniswan. A gente ficou um períodozinho afastado entre dois feriados seguidos aí, né, pra gente, né? Atrasa um pouco a vida da gente. A gente fica um pouco perdido aí, mas vamos relembrar aqui onde a gente estava. Hoje eu vou finalizar ali a matéria. Vou falar sobre a prova, tá? Então, fiquem aí até o final aí para vocês verem as explicações. Eu vou dar uma lida na prova toda ali, dar mais ou menos uma explicada o que é para ser feito. Vou me certificar de que vocês realmente entenderam o que a prova está exigindo, né? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Acredito que vocês estejam vendo. Eu vou fazer uma recapitulação rápida, para gente lembrar. Ficamos 15 dias aí sem nos falar, né? Então, acaba que, de repente, o aluno fica meio perdido, esquece onde a gente estava, o que a gente estava fazendo. Então, ó, estamos aqui no final da unidade 1. Eu vou fazer uma recapitulação mais rápida, né? Na aula passada, eu tinha encerrado os assuntos lá sobre os organogramas. Vou voltar até um pouquinho aqui, só para você ver, ó. Quer ver? Deixa eu só voltar, só para a gente lembrar realmente. Não, tirei da tela cheia aqui, ó. A gente tinha, na aula passada, falado da departamentalização por processos, departamentalização por projetos. A gente veio falando de todas as departamentalizações. Começamos lá de cima na departamentalização funcional, departamentalização por cliente, departamentalização territorial. Aí foi chegando aqui nessas finais aqui por projetos, na matricial, expliquei, está tudo gravado lá na aula anterior, né? Eu acho que na prova deve ter questões falando sobre essas coisas. Qualquer coisa, as aulas estão todas gravadas, né? Foram poucas aulas, porque a gente teve esses feriados todos aí, mas as aulas estão lá gravadas. Falei da departamentalização do organograma circular ou radial. E aí, por fim, né, no final da aula passada, a última aula, foi semana passada, foi 21 dias atrás, eu falei do downsizing e da reengenharia, né? Então, aqui rapidamente, aqui recapitulando, o downsizing é quando a empresa... Downsizing foi um processo que algumas empresas passaram, um processo meio estratégico, que as empresas passaram por esse processo aqui no Brasil, a partir dos anos 1990, com a chegada das tecnologias, né? De computadores, de internet, veio a globalização, as empresas se tornaram, a competição entre as empresas se tornaram uma competição mundial, com a rede mundial de computadores, por causa da internet, né, das tecnologias. As empresas se viram obrigadas a se reestruturar, e uma das coisas que a empresa observou, uma boa parte das empresas, tem empresas que ainda não passaram por processo downsizing nenhum, não. Elas mantiveram as estruturas e tal, né? Como era lá, não querendo dizer que toda a empresa passou, mas as empresas mais modernas, que estavam sofrendo com essa competição e que precisavam se modernizar, elas aproveitaram e fizeram esse processo de downsizing, através do qual elas eliminaram as camadas excessivas de cargos aqui. Então, isso aqui, ó, é uma estrutura de uma empresa lá da era da industrialização clássica, industrialização neoclássica, que eu falei na aula passada, né, gente? Que lá naquela época, de repente, fazia sentido você ter presidente, você ter camadas de vice-presidentes, diretores, depois uma camada de vice-diretores, esse excesso de cargos, as empresas eram muito verticalizadas, né? Então, mas aí o que acontecia? Podia fazer sentido esse tipo de estrutura lá no passado, mas as empresas, elas eram muito burocráticas, né? O mundo também, lá na época, também era um mundo mais burocrático também. As coisas eram bem diferentes do que é hoje, né? Então, as empresas eram mais... A concentração do poder era lá mais no topo, lá,
comunicação entre a empresa era muito ruim, pelas características do mundo lá também, né? Daquela época lá. Então, os presidentes, vice-presidentes, diretores aqui tinham muito pouco contato com o pessoal lá de baixo, com supervisores, com assistentes. Então, a comunicação era muito péssima, muita burocracia, né? Muita burocracia, muitas normas, muitas regras. O poder centralizado lá no topo. Então, uma das coisas que a empresa percebeu é isso. Se a gente eliminar essas camadas aqui, que hoje dá para trabalhar com essa estrutura aqui, ó, do lado, né, do canto direito da tela, ó, com essa estrutura aqui, ó, presidente, diretor, gerente, supervisor, assistente. As empresas pensaram, vamos fazer um planejamento para ver se a gente consegue trabalhar com essa estrutura. Porque aí, aqui, ó, o que é que acontece? Em primeiro lugar, a gente está eliminando custo que não acaba mais. Gente, eu estou falando de uma camada inteira de vice-presidentes, uma camada inteira de vice-diretores. Aí você tem ali, ó, vice-diretor, a secretária, os assistentes, cada um. E é um vice-presidente para cada setor, um vice-diretor para cada setor. Além do salário, dos benefícios da pessoa, dos assistentes, da secretária, é o espaço físico deles, os equipamentos que eles usam, a manutenção dos equipamentos que eles usam. Então, olha quanto custo que foi enxugado. E aí redistribui as tarefas, aí que faz a tal da reengenharia, né? Que você, quando elimina todas essas camadas, né, de vice-presidentes, quem vai fazer as funções que antes eram feitas pelo vice-presidente? Uma parte o presidente assume, outra parte o diretor assume. Os vice-diretores, está eliminando essa camada. Quem vai fazer a função do vice-diretor? Uma parte das funções o diretor assume, outra parte os gerentes assumem. Então, gente, mas aí, ó, com isso, né, você, lógico, tem o efeito negativo do downsizing, que é perda de cargos, né, desemprego, né? É inevitável. Quando eu estou falando de downsizing, inevitavelmente eu estou falando de demissão. Mas é um processo programado, não é assim, chega lá um dia, vamos fazer downsizing? Vamos. Então, semana que vem, gente, não. É programado isso ao longo de um ano ou mais. A empresa vai fazer um planejamento estratégico, vai analisar os prós e contras, vai ver se realmente convém fazer na empresa. Tem que fazer uma análise muito criteriosa para ver se a empresa vai conseguir funcionar bem, eliminando essas camadas, a redução de custo que isso vai trazer, onde ela vai investir esse custo que ela está reduzindo de um lado, vai ser reinvestido por outro lado, o benefício desse reinvestimento. Então, isso tudo é analisado com calma. Tem, né, essas demissões ali, tem as indenizações para aqueles cargos, eles vão ser indenizados também. Então, eu falei na semana passada, né, a gente às vezes fica meio com pena, né? Ai, meu Deus, vai mandar embora o vice-presidente da empresa. Ah, mas esses cargos, essas pessoas aí, elas já estão prestes a se aposentar e, de repente, essa indenização que ele vai receber ali é uma indenização milionária, vai ajeitar a vida da pessoa, ela vai para casa com dinheiro no bolso, acaba de pagar uma aposentadoria privada lá, uma previdência privada, e acaba de se aposentar e está com a vida feita. Então, tem que se preocupar com isso. E agora, o retorno que isso traz para a empresa, gente, e nós falamos na aula passada, né? O retorno é gigantesco, né? Tanto para a empresa quanto para as pessoas. Você tem para as empresas a melhoria nas comunicações absurdamente, porque aí você também aproveita e delega poderes para o pessoal lá de baixo, né? Então a empresa vai se comunicar melhor, agilidade nas decisões, que antigamente era tudo lá centralizado no topo, você também descentraliza também as decisões ao longo da empresa, redução drástica de custo, definição mais clara dos objetivos, você tem menos cargos ali, fica mais bem definido qual que é a função de cada um, você reduz drasticamente a burocracia da empresa, fica uma empresa mais inovadora. Então, tem, por um lado, né, o efeito negativo, como eu acabei de falar, tem, mas, por outro lado, o ganho é gigantesco
como, por exemplo, para as pessoas também, né? Você está dando maior dinamismo para a empresa, novos desafios. Como eu falei ali, quem está lá, por exemplo, lá com a camada como gerente da empresa, ele vai estar assumindo funções que antes eram dos vice-diretores. Ele está se aproximando mais da diretoria, tem uma maior realização pessoal, mais ganho de status para aquelas pessoas que ficam, agilização no desenvolvimento da carreira, uma construção de uma nova lealdade. As pessoas, né, vão trabalhar numa empresa mais moderna, mais comunicativa, mais flexível, está mais próximo da cúpula da empresa lá em cima, lá. Vai haver o repasse da redução dos custos, né? Não é diretamente em aumento de salário, não, mas em melhorias de equipamentos, melhoria das salas, melhoria de uma série de fatores que vai melhorar na empresa em função pode ser um aumentozinho de salário também, mas falando mais aqui em termos dos investimentos que serão feitos na própria empresa, de melhorias para a empresa, de tecnologias, de novos equipamentos e tudo, para as pessoas que ficam, né? E, normalmente, a empresa que passa por um processo drástico desse, ela aproveita para fazer uma reengenharia total, vai modificar muita coisa dentro da empresa, né? Então, quem fica vai ter um ganho enorme. E aí é que vem a tal da reengenharia, que na aula passada eu acabei falando dela, né? Que a diferença muita gente confunde. E, inclusive, gente, tem até sites, eu já vi vídeos aí das pessoas falarem que downsizing e reengenharia é uma coisa só. E está errado isso. Downsizing e reengenharia não é uma coisa só. A reengenharia, ela é uma consequência do downsizing. Mas você pode fazer também uma reengenharia sem fazer um downsizing, né? Então, vamos exemplificar aqui, né, para relembrar o que eu falei na aula passada. Quando eu falei na aula passada lá daquele exemplo lá da concessionária, né? A concessionária, ela, por causa da crise, ela percebeu que lá no setor iam sobrar 4, ela ia reduzir o quadro de funcionários de um determinado setor, tinha 8 vendedores lá na concessionária, ela dava para continuar só com 4 vendedores, que a crise veio, caiu bastante a venda de carro, isso é um caso real, tá? Mas ela não queria dispensar os outros 4 funcionários, né? Que teoricamente deveriam ser desligados. Então, ela manteve os 4 lá, mas o que ela fez? Ela pegou dentre os funcionários todos e fez um estudo sobre cada um para ver as qualidades que cada um tinha, aí descobriu outras qualidades em 4 vendedores. E a empresa, ela estava fazendo uma reestruturação interna, ela estava remodelando o seu RH, ela estava criando um departamento lá de marketing digital, estava criando um departamento incrementando lá a sua parte de DP. Então, ela percebeu que tinha um funcionário que tinha talento para essa parte de marketing digital, tinha um funcionário com talento para essa parte do DP que podia ser encaixado, realocado. Então, ela fez isso, realocou esses 4. Então, tinha 8 funcionários lá. Ela manteve 4. Esses outros 4, ela realocou. Ela fez um processo de reengenharia, porque redesenhou internamente o funcionamento da empresa, reestruturou, realocou pessoas. Os processos internos sofreram modificações por causa dessa realocação de pessoas. Ou seja, no fim, ela fez uma reengenharia. Agora, ela fez o downsizing? Não, ela não fez a eliminação de cargos, ela nem dispensou pessoas. Ela só realocou pessoas internamente, sem demitir ninguém, sem fazer downsizing, não eliminou camadas inteiras de funcionário, nem nada. Então, a reengenharia é a mesma coisa do downsizing? Não, mas está vendo aí que são processos distintos. Para concluir, né, normalmente, o que acontece? Quando a empresa faz o downsizing, é inevitável que ela tenha que fazer a reengenharia. Normalmente, um processo é seguido do outro. Por quê? Como eu falei, né, se você está eliminando a camada inteira lá, por exemplo, de vice-diretores, e as funções daqueles vice-diretores? Você tem que passar para alguém.
Algumas funções são absorvidas pelos diretores, outras funções pelos gerentes. Então, você tem que redesenhar seus processos internos. Você não pode simplesmente dispensar uma camada inteira de vice-diretor lá e não mexer em nada internamente. Vai dar zebra. Você precisa fazer a tal da reengenharia dos processos ali. Aquelas funções dos vice-diretores, quais delas vão passar para o pessoal de cima, qual vai passar para o pessoal de baixo. Tem que fazer toda essa realocação de processos. Isso é uma reengenharia que foi uma consequência do downsize. Então, espero que tenha ficado claro para vocês, né? Eu já tinha falado isso na aula passada, estou recapitulando para a gente lembrar onde a gente estava para poder seguir, né? Se você ainda assim tiver ficado com alguma dúvida, me fala. Depois pode me mandar lá um WhatsApp, lá, ou no final da aula. Vou terminar um pouco mais cedo aqui. Depois que eu terminar a prova, eu vou terminar de falar sobre a prova, eu vou liberar você. Se alguém ainda tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade aqui, tá? Para a gente poder esclarecer dúvidas. Então, eu vou passar para a parte final aqui, ó, que é a terceirização. A terceirização, também chamada de outsourcing, é o ato de transferir para terceiros, ou seja, profissionais que não fazem parte do quadro de colaboradores da empresa, algumas atividades específicas. Então, nesse processo também de reestruturação da empresa, foi aí que começou também a surgir no Brasil fortemente a terceirização. Porque as empresas também, o que elas pensaram? Vamos aproveitar que está fazendo essa reestruturação interna das atividades, né? Estamos fazendo uma reengenharia aqui. Aí muitas empresas observaram que tinha certas funções dentro da empresa que elas não faziam parte das atividades principais da empresa. Normalmente, né, gente? Normalmente, o que a gente vê muito hoje ser terceirizado, né? São atividades que não fazem parte das atividades fins, das atividades que são o objetivo da empresa, como, por exemplo, pessoal da recepção, pessoal da limpeza, aquela famosa copeira que faz o café, pessoal da faxina, segurança, porque vamos para você entender, né? Vamos analisar aqui uma situação. Uma empresa do ramo, deixa eu pensar aqui, um grande escritório de advocacia, por exemplo, né? Um grande escritório de advocacia. Tem vários advogados ali, né? Passam o dia todo nos tribunais, fazendo defesas, acusações lá das pessoas e tal. Nesse grande escritório de advocacia, você tem lá também, você tem o pessoal da faxina. Tem, toda semana tem lá que fazer a faxina lá na empresa de advocacia. Mas aquela atividade faxina, ela não tem nada a ver com a atividade de advocacia. A mulher vai lá simplesmente para fazer a faxina, para deixar o ambiente limpo. Assim também a mulher que faz o café. Ela chega cedo, faz o café, distribui nos setores, a função dela é fazer café. Não tem nada a ver com a função advocacia. Se a empresa for uma empresa grande mesmo, ela pode querer ter seguranças, né? Lá na portaria para cuidar da segurança e tal, para evitar, num caso extremo de algum assalto, alguma coisa qualquer, ter um segurança lá para ajudar. Aquele segurança, ele está lá só para fazer a segurança da empresa. Ele não faz parte do trabalho dos advogados nem nada. Então, são atividades que elas não fazem parte da atividade fim daquela empresa. A atividade fim daquela empresa é serviço jurídico. Então, o cara olhou para isso e falou, gente, esse pessoal a gente pode terceirizar. Posso contratar uma empresa para vir cá fazer a faxina. Eu posso contratar uma empresa de segurança, botar 2 seguranças aqui na empresa. Até mesmo o pessoal de recepção. Tem empresas que estão terceirizando, porque é aquela pessoa que vai ficar lá só recepcionando as pessoas ali e encaminhando lá para o advogado lá dentro. Lá. Ela não participa do processo da empresa. Também poderiam ser terceirizados. Então,
a gente vai ver o ganho que a empresa tem quando ela faz isso. Então, continuando aqui, ó, há um bom tempo, que as pessoas vêm utilizando a terceirização como uma ferramenta administrativa, principalmente para realizar atividades técnicas que não podem ser desenvolvidas no ambiente interno da organização. A terceirização é uma técnica moderna de administração, com base em um processo de gestão que leva mudanças estruturais para a empresa. O objetivo desse processo é atingir melhores resultados por meio da concentração de todos os esforços e energias da empresa em sua atividade principal. Porque aí, ó, você já deve ter observado, quando eu terceirizo o pessoal da limpeza, quando eu terceirizo o pessoal de segurança, quando eu terceirizo o serviço lá da copeira, da mulher que faz o café, eu estou me concentrando, a empresa está se concentrando na atividade principal dela, não é? Porque aí o gestor daquela empresa, ele não tem que ficar se preocupando se a mulher da faxina está chegando no horário, se não está, se está chegando, se ele tem que chamar a atenção dela, preparar treinamento para esse tipo de pessoal. O gestor, a empresa, vai se preocupar com a atividade principal dela. Se ele perceber que a mulher lá não está fazendo a faxina bem feita, por exemplo, né, gente? Por exemplo, não está fazendo a faxina bem feita, ele não tem que se preocupar em chamar ela e ensinar ela a fazer faxina. Ele vai pegar o telefone e vai ligar para a empresa de terceirização. Empresa de terceirização, eu não estou satisfeito com essa funcionária tal aqui da faxina. Ela está chegando atrasada, ela não está fazendo o trabalho dela direito, a empresa está insatisfeita com isso. Aí a empresa de terceirização vai cuidar do problema. Ou vai chamar ela lá, vai dar um novo treinamento para ela, botar ela no lugar dela e ajeitar o trabalho dela, ou vai substituir. O cara pode simplesmente virar e falar, ó, eu queria que substituísse a fulana de tal, não estou gostando do trabalho dela não, eu já conversei com ela aqui, e ela continuou chegando atrasada, continuou fazendo o trabalho mal feito, substitui ela para ele. No outro dia, gente, prazo aí de 48 horas, a empresa já substituiu aquela funcionária que não está se adequando ao que a empresa precisa. Ou seja, se é numa empresa tradicional, que a faxineira é contratada pela empresa, olha o trabalho que isso vai dar. Se o gestor não está satisfeito com o trabalho de uma determinada faxineira, ele vai ter que chamar o RH vai ter que ter uma conversa com essa pessoa, vai tentar botar essa pessoa no trilho. Aí, se o RH perceber que realmente não tem jeito, tem que substituir, tem que fazer um processo seletivo, tem que entrevistar, analisar currículo, entrevistar pessoas, fazer o processo seletivo, fazer o desligamento daquela funcionária que não está se adequando, fazer o acerto com ela. Aí o DP tem que parar para fazer cálculos, fazer os acertos, fazer a dispensa dela, a homologação da dispensa dela no sindicato, a contratação da nova pessoa, o treinamento dessa nova pessoa. Olha o quanto tempo, parece que não dá muito trabalho, mas dá. Olha quanto tempo a empresa está perdendo. Em vez da empresa estar lá concentrada na sua atividade principal, a empresa está parando a sua vida, muitas pessoas vão estar parando a sua vida para cuidar do desligamento de um funcionário que o trabalho dele não faz parte da atividade principal. Então, está perdendo tempo com o desligamento de uma funcionária, com a contratação de uma nova funcionária, com o treinamento de uma nova funcionária, sendo que se você terceiriza esse pessoal aí, é uma coisa rápida, instantânea. O cara liga lá para a empresa de terceirização, em pouco tempo ela substitui, pronto, acabou. Já veio uma pessoa treinada. Eu, como gestor, eu não preciso treinar aquela pessoa nova que está vindo, nem o RH. Né? Então, você já está percebendo aí o quanto tem de ganho para uma empresa a tal da terceirização. Muita gente, às vezes, fala assim, professor, mas o custo da terceirização é bem maior. Você ter um funcionário terceirizado é bem maior. Não é. Você sabe que não é bem maior? É um pouco maior. O custo de um funcionário terceirizado, gente, eu falo porque eu já trabalhei
Eu já trabalhei numa empresa de terceirização de mão de obra. Essas empresas de terceirização de mão de obra, ela ganha um valor pequeno em cima do funcionário. Eu vou mostrar já para você, eu vou tentar fazer um cálculo mais ou menos aqui para você, que isso é importante, hein? Para você entender, para você saber discutir. Você está lá trabalhando numa empresa, aí você vai participar de uma reunião de gerentes. Na hora que você estiver já, né, trabalhando numa empresa aí, ocupando um cargo já considerável na organização, você vai participar de uma reunião. Aí alguém dá uma sugestão. Por que a gente não terceiriza certas funções aqui dentro? Por que a gente não pega, por exemplo, as faxineiras, a recepção, a copeira e terceiriza? A gente vai ganhar aqui, né? Vai estar concentrado no nosso trabalho, realmente. Aí alguém vai falar, mas a terceirização, o trabalho, a funcionário terceirizado é muito mais caro do que o funcionário contratado pela empresa. Aí uns ficam sem argumento, né? Tem que ver essa questão. A gente não pode subir o custo. E se você conhecer a coisa, você pode falar, olha só, não é bem assim, não é que vai aumentar drasticamente o custo, não. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco um cálculo para você poder entender, tá? Então, é bom a gente mostrar o cálculo realmente com a matemática, uma planilhinha para você poder entender, né? Olha lá agora as vantagens que traz, ó, terceirização. Antes da gente falar da questão custo, vamos passar aqui com vocês a questão das vantagens aqui que isso vai trazer para a empresa. Então, ó, primeiro, como eu já falei, você mantém os gestores focados no core business. O que é o core business? O coração, o negócio principal da empresa, né? Eu não tenho que me preocupar se o funcionário estiver fazendo alguma coisa errada lá, eu vou ligar para a empresa terceirizada lá e vou pedir a substituição dele, ou que dá mais um novo treinamento para ele. Eu não vou parar a minha vida como gestor para dar treinamento para essa pessoa ou para substituir aquela pessoa, ter o trabalho todo, né, do desligamento de da contratação de um novo funcionário. Não. A empresa vai fazer isso. E eu vou ficar 100% focado na nossa atividade fim, né? Dedicando-se verdadeiramente ao negócio e à estratégia da empresa. A empresa contará com profissionais e equipes mais especializados e experientes, porque esse pessoal está vindo de uma empresa de terceirização que eles têm todo o treinamento lá, especializado. Essas empresas de terceirização, elas treinam, eu já trabalhei numa empresa, eles treinam muito bem, dão todo o treinamento para aquele profissional que está vindo fazer aquela função dele. E outra coisa, né, gente? Ó, é porque as pessoas às vezes não param para pensar. Se eu sou o gestor desse grande escritório de advocacia, é provável que eu entenda bastante de advocacia. Eu não entendo de faxina, de limpeza, produto de limpeza, não entendo nada disso. Então, se a mulher está lá fazendo a faxina errada, está usando o produto errado, eu não tenho nem conhecimento para orientar ela. Eu tenho conhecimento na área de advocacia aqui. Então, agora, a empresa de terceirização tem todo o conhecimento da forma correta da pessoa fazer a faxina, tem todo o conhecimento dos produtos corretos que a pessoa deve utilizar para fazer a faxina, o modo de utilizar os produtos químicos para fazer a faxina. A pessoa já vem com todo esse treinamento. Então, eu vou... Né, segurança. Por mais que eu entenda lá do meu negócio, eu não entendo de segurança de empresa. Então, eu não estou nem capacitado para dar um treinamento de segurança em segurança patrimonial para os seguranças que a nossa empresa contratar. Agora, se eu estou contratando uma empresa de segurança, ela tem um know-how para isso. Ela vai dar todo o treinamento que aquele segurança precisa para ele vir prestar o serviço de segurança para a minha empresa. Então, eu vou ter uma equipe mais bem especializada nessa parte. Gera maior previsibilidade de custos, uma vez que nos valores pagos mensalmente a terceirizados estão inclusos os gastos com rescisões, férias, 13º, encargos, vale transporte. Então, pensa bem, eu vou ter que me preocupar com esses custos aí de rescisão, férias, vale transporte, vale alimentação, uniforme, para o meu pessoal.
né, o pessoal principal da minha empresa, lá, com os meus, pegando aquele exemplo, né, da empresa de advocacia, eu tenho que me preocupar com os advogados, com os assistentes dos advogados ali, com aquele pessoal que trabalha na atividade principal da empresa. Esse pessoal de terceirizado, eu já não tenho que me preocupar com isso, né? Eu pago um pacote lá para a empresa terceirizada, já está incluso, já tudo, questão de rescisão, de férias, terceiro. E outra coisa, né? Eu não sei se está escrito ali na frente falando de férias, quando essa faxineira, esse segurança tiver que tirar férias, eu não tenho nem que me preocupar, que a empresa já manda uma pessoa para cobrir férias do funcionário terceirizado. Olha, uma preocupação a menos. O que mais? A terceirização não configura vínculo empregatício entre a empresa contratada e a prestadora de serviço. Quando tiver que dispensar alguém, eu não tenho nem que me preocupar com indenização, com problema trabalhista, nem nada. O que mais aqui? Vamos ver. As empresas prestadoras de serviços, sendo especializadas, investem constantemente na aquisição de novas tecnologias e na qualificação de suas equipes, para manter o diferencial competitivo, oferecendo ainda mais qualidade. Por exemplo, se eu estou terceirizando o serviço de limpeza, essa empresa que está prestando um serviço de limpeza para mim, terceirizada lá, ela tem as concorrentes dela, né? Tem várias empresas de terceirização no mercado. Elas têm que se manter competitivas. Para essas empresas se manterem competitivas no mercado, elas estão fazendo constantes investimentos na área. Estão treinando melhor os seus funcionários. Estão comprando equipamentos de limpeza mais modernos para vencer a concorrência que ela sofre. Ou seja, eu vou estar sempre tendo um trabalho de alta qualidade, porque essas empresas estão se modernizando para se manterem competitivas. Eu não tenho que me preocupar se surgiu algum equipamento hoje mais moderno para fazer a limpeza da nossa empresa, para a faxineira usar. Eu não tenho que me preocupar se tem algum produto químico melhor, mais moderno hoje, para a faxineira usar, para o piso ficar mais limpo, mais brilhante. Eu não tenho que me preocupar com isso. Quem vai se preocupar é a empresa terceirizada, né? Como eu já tinha falado, ó, as substituições ocorrem de forma muito mais rápida e sem custo. Se eu não estou satisfeito com o serviço de um determinado segurança lá, ligar para a empresa lá e falar, gente, ó, um segurança aqui que, infelizmente, não estou vendo futuro para ele aqui na minha empresa, não. Eu queria que substituísse ele. É imediato, é questão de poucos dias. Normalmente, a empresa pede um prazo de 72 horas. Mas, em muito caso, a empresa tem alguém lá de reserva para mandar no outro dia, se for o caso. A empresa pede no contrato um prazo de 72 horas, que ela pode não ter de imediato, ela pode ter que contratar uma pessoa, né, num curto espaço de tempo, para poder treinar aquela pessoa, para poder mandar a pessoa lá. Mas, normalmente, pede um prazo de 72 horas. O treinamento e desenvolvimento dos profissionais terceirizados fica a cargo da empresa terceirizada. Eu, como gestor, né? Eu, como gestor, tenho que me preocupar com o treinamento do meu pessoal lá. Se é a empresa de advocacia, eu tenho que me preocupar com treinamentos dos meus advogados, dos assistentes dos advogados, das pessoas que prestam atividade fim no meu negócio aqui. Eu não tenho que me preocupar com treinar a segurança, treinar a faxineira. Potencialização dos resultados organizacionais e melhoria da qualidade do serviço prestado ao cliente. Como eu falei, eu estou me concentrando na minha atividade fim. Com certeza eu vou poder prestar um serviço melhor para o meu cliente, que eu não tenho que parar o meu serviço para poder dar treinamento para outros tipos de profissionais. As terceirizadoras assumem e gerenciam os riscos relacionados à mão de obra para a organização. Ainda tem essa, né? Por exemplo, um segurança. Se eu contrato um segurança, vamos dar um exemplo, e acontece um imprevisto qualquer, uma tentativa de assalto na minha empresa. Se o segurança for contratado da minha empresa e acontece uma tragédia qualquer e há uma troca de tiro, o segurança vai tentar agir contra o assalto. O cara é baleado, sofre um acidente qualquer.
Minha empresa, a nossa empresa está sendo responsável por tudo. Vai arcar com tudo. Agora, no caso, se é um funcionário terceirizado, a terceirizadora lá que vai se preocupar com isso. Se o funcionário da limpeza, da faxina, né, vai subir numa escada para limpar um vidro mais alto e desequilibra, cai da escada, sofre um acidente de trabalho dentro da minha empresa. Se é um funcionário da minha empresa, a nossa empresa é responsável por tudo. Se é terceirizado, tem a terceirizadora para se responsabilizar. É lógico que eu, por uma questão humana, vou me preocupar também. A pessoa sofreu um acidente dentro da nossa empresa, prestando serviço para a nossa empresa. Por uma questão humana, eu, como gestor, eu vou me preocupar, vou dar assistência, eu vou tentar ver o que a nossa empresa pode fazer, mas eu tenho a terceirizada que vai cuidar de tudo. A pessoa, a terceirizada já tem até um seguro para isso já, não é? Eu vou ter muito menos problema com um acidente de trabalho com um funcionário terceirizado. Eu vou ter menos problema. Gente, eu falo para vocês que eu trabalhei numa empresa de terceirização. Quando eu começava a falar para a pessoa, para o empresário, estava tentando convencer o cara a terceirizar um certo funcionário da empresa dele, que ele não tinha nenhum funcionário terceirizado, quando eu ia mostrando para a pessoa a quantidade de vantagem que tem, o cara já ficava com... Nessa altura aqui, ó, o cara já estava convicto já. O cara falava para mim, pode parar, eu não tinha pensado por esse lado, não. Quantidade de vantagem que tem para a empresa terceirizar esse tipo de funcionário. Né? Então, as terceirizadoras assumem e gerenciam riscos relacionados à mão de obra. Tem mais vantagem ainda? Nossa Senhora, a vantagem não acaba mais, eu falei. Possibilidade de construir parcerias com os fornecedores e não apenas contratar o serviço. Quando eu estou terceirizando o serviço, eu estou formando uma parceria com aquela empresa lá. Aquela empresa, ela acaba me ajudando de uma outra forma também. Não é? É uma parceria sólida. Aquela empresa terceirizada que eu estou contratando ela para um contrato anual, né? Ou até por mais tempo e tal, tudo que ela souber de novidade voltada para aquele meu mercado lá, ela vai tentar também me ajudar a trazer para mim informação. Há uma troca de informações entre as empresas. É uma nova parceria que eu estou formando, né? Traz redução de custo para a empresa, pois reduz as despesas trabalhistas com estrutura física, com substituição de funcionário, com exame médico, treinamento, dentre diversas outras despesas são reduzidas. É o contrário, né? Tem gente que fala, o custo é muito maior. Eu vou mostrar para você por que as pessoas acham que o custo é maior, e não é. Além, é claro, do passivo trabalhista. Porque pelo menos esses funcionários que eu estou terceirizando, eu não tenho que me preocupar com o passivo trabalhista. Depois eu tenho que indenizá-lo, né? Todos os benefícios já citados criam uma condição bastante favorável à expansão dos negócios, com uma gestão focada no core business, na redução de custos nos processos internos, na qualidade nas parcerias produtivas. É mais fácil planejar e executar ações para a expansão da companhia. Não é? Eu vou estar focado no nosso trabalho. Em momento algum, eu vou desviar a minha atenção com esse tipo de profissional terceirizado. Nossa, professor, quanta vantagem. Vamos lá, antes que eu mude de assunto, os 2 slides finais aqui, para a gente encerrar. Deixa eu mostrar para vocês, pessoal. Não saiam daí não, que nós vamos falar da prova, hein? Pelo amor de Deus. Funcionário próprio, funcionário terceirizado. Ó, preste atenção, por que as pessoas costumam falar que o funcionário próprio, quando eu falo funcionário próprio, também chamado orgânico, né? Funcionário orgânico, que é contratado pela própria empresa, muita gente fala que sai mais barato. Na verdade, não é bem assim. Se eu tenho um funcionário próprio, eu tenho lá o salário dele. Vamos dar um exemplo aqui, para você entender. Vamos pegar aí
vamos supor, uma faxineira mesmo. Vou pegar um exemplo aí para ficar mais fácil de você entender. Faxineira, né? Vamos dar um exemplo, tá, gente? Eu não sei exatamente o salário hoje de uma faxineira, tá? Não sei quanto que é no mercado aí, não. Mas vamos dar um exemplo aqui, só para fictício, para você entender. Vamos supor que vai pagar um salário de R$ 1.500. Vou dar um exemplo, tá? R$ 1.500 seja o salário da faxineira. Vou pôr aqui formatadinho, bonitinho. Espera aí um pouquinho só. Pode fazer um negócio bem feitinho? Para ficar mais fácil você entender, colocar com 2 zeros aqui. Espera aí só um minutinho. Colocar a pontuação ali para ficar mais fácil o separador ali, ó. Fica mais fácil entender. Ó, então eu tenho o salário da faxineira R$ 1.500, que a nossa empresa vai pagar. Aí você sabe que não fica aí, né, gente? Você tem o INSS, que, se eu não me engano, 26,5% sobre o salário, né, que eu tenho que pagar. Um negócio assim. Então, eu tenho que pagar todo mês R$ 397 para o INSS, para aquele funcionário. Eu tenho o FGTS. Tenho que pagar todo mês, né, o FGTS, que, se eu não me engano, também é 8% sobre o salário. 8%. Eu tenho o PIS, que, se eu não me engano, é 1%. Se tiver algum valor que não seja exatamente esse, não tem problema não, tá? Eu não sou especialista nessa área de DP, então não sei exatamente esses percentuais, mas mais ou menos é isso ali, né? Então, ó, R$ 1.500 de salário, aí eu tenho que pagar INSS, FGTS, PIS. O que mais? Final do mês, do ano, eu tenho que pagar um 13º para ela. Legislação trabalhista, né? Então, eu tenho, né, teoricamente, todo mês eu teria que pagar um 12º, né? Eu teria que juntar. Mesmo que eu não vou pagar todo mês, não, eu tenho que juntar, porque no final do ano eu tenho que dar um 13º para ela, né? Ó, um 12º, 13º salário. Então, ó, é 1.500 dividido por 12. Todo mês eu tenho que juntar R$ 125, eu não vou estar pagando mês a mês para ela, mas eu tenho que juntar esse valor, R$ 125 todo mês, para chegar lá em dezembro eu ter os 1.500 para dar para ela. Então, teoricamente, eu tenho que colocar isso no cálculo. Eu tenho também que, no final do ano, pagar as férias dela, vai tirar férias, né? As férias eu tenho que pagar 1/3 de férias. Ela vai receber o salário dela lá, R$ 1.500, acrescido de 1/3. Então, eu tenho que calcular aqui, ó, 1/12 de férias, né? Que é aquele 1/3, né? 1/3 é, ó, o salário dela, dividido por 3, dividido por 12. Todo mês eu tenho que juntar R$ 41,67 para chegar no final do ano eu ter esse 1/3 do salário para pagar as férias dela. Eu tenho que dar o salário acrescido de 1/3. O que mais? Eu tenho que dar um vale-transporte para ela. Vale-transporte é descontado do salário, é descontado só um percentual pequeno. O resto é o empregador que tem que pagar. Vamos supor que ela gaste uma passagem para ir e uma passagem para voltar, né? Que seriam, vamos supor, 22 dias no mês. Então, seria 4, a passagem mais baratinha, 405 vezes 2, ida e volta, vezes 22. Todo mês eu tenho lá 178. Tem funcionário que gasta 2 passagens para ir e 2 para voltar. O que mais? Eu tenho o vale alimentação. Vamos pegar por baixo aí, tá, gente? Não vou colocar números altos, não. Vamos supor que a minha empresa pague, vou colocar um número baixo, R$ 22,00 por dia, vezes 22, ó, eu vou dar R$ 484,00 de vale alimentação para essa funcionária. O que mais aqui? Eu tenho que fazer uma provisão qualquer. Uma hora que eu tiver que mandar essa funcionária embora, eu tenho que pagar a rescisão trabalhista dela, não é? Então, eu teria, teoricamente, fazer alguma provisão ali, ó. Provisão
Indenização. Não adianta nada eu não fazer a previsão quando daqui 5 anos tem que dispensar a mulher, eu tenho que pagar lá uma rescisão, 12 mil reais de rescisão. Vou tirar esse dinheiro de onde? Não é? A rescisão trabalhista não é barato. Então, eu nem sei aqui agora, aqui, eu não sei calcular, não. Eu vou pegar aqui. Vou supor que eu vá pegar todo mês R$ 40 aqui, ó, para mim poder ir juntando para uma possível indenização futura lá. Eu tenho que pôr isso, de certa forma, no papel. Eu tenho que pagar um uniforme para ela. Né? A mulher vai vir para a minha empresa trabalhar, vai ter que ser uniformizada. Eu tenho um gasto com uniforme. Que também, gente, eu mais ou menos eu sei aí, porque eu já trabalhei com esse tipo de empresa, um uniforme para um funcionário aí, eu gasto por ano, né? Mas se eu pegar o gasto que eu tenho no ano de uniforme e dividir por 12, gira também em torno de R$ 40, tá? De uniforme. Gente, fora outras coisas, eu vou parar por aqui. Fora outras coisas que eu tinha que parar agora para me lembrar. Mas só aqui, ó, gente, olha só. Por isso que o pessoal fala assim, ó, quando você contrata um funcionário por R$ 1.500, na verdade, você está pagando, gastando com ele R$ 3.000. E é mesmo, olha lá, ó. Ó, total do salário. 2.900, na verdade, eu estou tendo um gasto com aquela funcionária de R$ 1.500, na verdade, eu tenho um gasto com ela do dobro, quase. Fica, gente, 96% a mais o gasto com o funcionário. Você contrata um funcionário por 1.000, ele custa para você 2.000. Você contrata um funcionário por 2.000, ele vai custar para você 4.000. Normalmente é assim, por causa desses gastos todos que você não computa. Agora que vem o negócio. Quando eu pego uma proposta com um funcionário terceirizado, se eu ligo lá para a empresa terceirizadora, falo com a empresa, ó, eu estou precisando de uma funcionária aqui para limpeza. Quanto que fica para você mandar uma funcionária para mim? Ele vai te mandar uma proposta com valor total. Ele vai falar 3.200, por exemplo. R$ 3.200 que custa para a empresa. Então, olha só por que a pessoa... Aí que vem o negócio. Por que a pessoa fala assim, o funcionário terceirizado é muito mais caro, o dobro? É porque a pessoa ela não está fazendo a conta, ela está olhando só o salário. A pessoa olha isso aqui, ó, o salário, se eu contratar aqui, eu vou pagar 1.500. Se eu contratar terceirizado, eu vou pagar 3.200, mais do que o dobro, não compensa, não. Mas aí, aqui você está pagando o salário de R$ 1.500, mas você vai ter esse gasto aqui todo. Esse gasto aqui todo. Que na empresa terceirizada já está tudo embutido. Eu vou pagar. Por isso que lá o autor ali fala que tem melhor previsibilidade de custo. Eu não tenho que ficar fazendo conta desses custos picadinhos aqui, ó. Eu tenho só que botar na minha planilha lá os 3.200 que eu vou pagar para terceirizada, mais nada. E eu não tenho que me preocupar com férias. Aqui, ó, aqui ainda tem outro problema, né? Se eu for, que eu esqueci, além de eu pagar as férias, né, da pessoa, olha aqui mais uma coisa que a gente não computa. Eu vou ter que contratar uma pessoa para cobrir férias dela. Olha o problema. Mais um dozeavo aqui, ó, porque eu tenho que juntar um dinheiro, ó, eu tenho que todo mês juntar um dinheiro, porque quando ela for entrar de férias, eu, como empregador, tenho que pagar uma outra pessoa para ir lá cobrir as férias dela. Eu vai ficar um mês sem limpar a minha empresa? Ou vou sobrecarregar as outras faxineiras? Não, eu tenho que pôr uma pessoa lá. Então, eu tenho que pegar todo mês, ó. Todo mês, R$ 125 e juntar para quando eu der férias para aquela faxineira, eu tenho que contratar uma outra pessoa, vou ter um salário extra para pagar ali, ó. Eu ainda tenho que fazer processo seletivo ainda, para chamar, para entrevistar a pessoa, para recrutar, o trabalho todo para recrutar uma pessoa para cobrir férias da faxineira que está saindo. O trabalho vai ser meu agora, terceirizado, já está incluído. Quando aquela funcionária tiver que sair de férias, no outro dia já vai estar lá, a pessoa nova no lugar dela. Então, gente, se eu for colocando um monte de coisa
que a gente acaba se esquecendo aqui, vai colocando tudo no papel, gente, vai ficar muito próximo. A empresa terceirizada aqui, ela ganha uma margem muito pequenininha em cada funcionário. Ah, mas então essa empresa ganha pouco dinheiro? Não, ela ganha no volume. Na época que eu trabalhava nessa área, essa empresa lá, ela ganhava, gente, R$ 150 em cada funcionário terceirizado que ela tinha. Só que a empresa tinha 800 funcionários terceirizados no mercado. Então, se você fizer uma contazinha rápida aqui, ó, ela tinha um lucro aí, ó, era mais ou menos isso, tá vendo? Está dando ali 3.066, ela cobrava 3.200, R$ 150 de lucro que a terceirizada tem em cima do funcionário. Então, ó, se você pegar 150 de lucro para terceirizada por funcionário, se ela tiver 800 funcionários terceirizados, ela tem uma receita mensal de 120 mil. Uma receita mensal de 120 mil é considerável, não é? Considerável. Receitinha boa. Receita no ano de 1.400.000 e tanto. Olha lá, vezes 12, ó, 120 mil por mês, vezes 12 meses, então uma receita anual de 1.440.000. Ganhando R$ 150 por funcionário. Por isso é que eu falo, o custo do terceirizado, na verdade, ele vai custar mais para a empresa R$ 150, 160, depende da proposta da empresa. Agora, você vai ter um custozinho um pouco maior, mas olha a quantidade de vantagem que nós falamos. Ficamos 3 slides aqui falando da quantidade de vantagem que tem. Então, se você for colocar isso na balança, compensa você ter o funcionário terceirizado, ter esse custo, você vai ter uma... Por causa do custo-benefício para você é maior. Né? Agora, normalmente, você não terceiriza o seu gerente, por exemplo. Você não vai terceirizar o gerente, cargos, né? Os seus coordenadores, esses cargos ali que fazem parte da atividade fim da empresa, normalmente você não vai terceirizar, embora hoje seja possível, tá? Mas normalmente você não terceiriza. Gente, bacana, né? É bom a gente entender sobre isso aqui. Depois, se você quiser, eu mando aquela planilhinha com esse custo ali para você poder entender melhor. Esclareço alguma coisa que não ficou clara para você. Vamos encerrar a matéria e falar da prova. O funcionograma é um gráfico de organização de uso restrito aos respectivos órgãos adotantes, tendo como finalidade principal o detalhamento das atividades e tarefas que compõem uma função, da qual se originou um órgão no organograma. Como no organograma não figuram as tarefas e as atividades de cada cargo, né, no organograma que a gente viu nas aulas anteriores, figura lá as tarefas e as atividades de cada cargo, é só o cargo, né? O líder do setor estabelece o funcionograma para um melhor entendimento do trabalho total, favorecendo uma equitativa distribuição de sua carga entre os diversos subordinados, evitando também uma grande dispersão com um mesmo empregado envolvido em diversas e diferentes atividades. Então, tem um exemplinho aqui, ó, isso é feito, né, gente, por setor. Então, ó, eu peguei aqui, por exemplo, um setor aqui, ó, deixa eu pôr assim, depois eu mudo aqui para a gente ficar mais fácil de verificar, né? Funcionograma da seção de planejamento de material. Um exemplo que o Cury dá lá no livro dele, na página 220, né? Então, ó, seção de planejamento de material. Então, eu tenho aqui o gerente, tem o gerente, o nome do gerente. Agora, no funcionograma, eu vou dar nome para as pessoas, né? Então, isso, cada gestor de cada área vai fazer para o seu setor, né? Ó. Então, aqui, ó, dentro dessa seção de planejamento de material, eu tenho 3 cargos. Eu tenho eu tenho o cargo que faz o planejamento, eu tenho um cargo que faz organização e métodos, e eu tenho um cargo de apoio. Então, ó, no planejamento, eu tenho o Carlos, Paulo, Roberto e o Fernando, que fazem parte da minha equipe,
voltados para a parte do planejamento da nossa seção, do nosso setor. Quais atividades elas elaboram? Elaboração de documentos de planejamento do setor, gerenciamento de sistema de orçamento, desenvolvimento de projetos especiais, efetivo total, 4 pessoas. Na parte de organização e métodos, eu tenho 5 funcionários, a Maria, a Ana, Carolina, Feliciano e Fernando, que fazem essas atividades, racionalização dos processos e métodos de trabalho, elaboração de instrumentos executivos e normativos, análise, desenvolvimento e racionalização de sistemas. E eu tenho uma última função, que é de apoio, que eu tenho 6 funcionários de apoio, que eu tenho Leonardo, Carla, Mariana, Valdir, Castro e Antônio. E as atividades que eles fazem, confecção de organogramas, fluxogramas, funcionogramas e formulários, gravação em cartões magnéticos de editais, contratos, etc. Então, aqui no funcionograma agora, eu vou colocar os nomes das pessoas, as quantidades e as funções que eles realizam dentro do meu setor, tá? Só isso, e aí a gente, assim, encerra a nossa matéria da prova. Embora esse assunto final, acho que nem vai cair na prova, não, mas é bom a gente ver, é importante também. E vamos, então, pessoal, para a gente encerrar, vamos à nossa prova querida. Vamos ver o que o professor preparou aqui. Gente, a prova, eu postei ela ontem à noite. Depois vocês dão uma conferida lá. Assim que eu cheguei ontem da faculdade, eu fui lá e postei a prova. Mas vamos dar uma lida geral nela aqui, para a gente ver se realmente está tudo certinho, se tem alguma dúvida da parte de vocês. Peço que vocês prestem atenção, né? A aula está sendo gravada, depois você vai poder ver e rever, mas vamos prestar atenção, porque qualquer dúvida que tenha, você já tira a dúvida agora, né? Eu não posso dar a resposta da questão, mas também eu quero me certificar de que você entendeu o que a questão está falando, embora a prova seja bem tranquila, tá? Eu não estou fazendo provas para chegar aqui e arrancar o couro do aluno. A ideia não é essa, não. É uma provinha de pesquisa, você vai ter material para pesquisar, vai ter uma semana para fazer. É uma prova relativamente gostosa de fazer, tá? Vamos ver aqui, então, ó. Aqui eu estou falando aqui o nome da matéria, tal, cabeçalhozinho, né? Data para entrega na próxima sexta-feira, dia 6/5. O que eu chamo a atenção de vocês, pessoal? Em primeiro lugar, eu queria só chamar a atenção rápida aqui de uma coisa, né? Eu falo sempre aqui nas minhas provas, ó, que eu vou cobrar a clareza, a coerência, a escrita e atendimento à norma culta, mas é lógico, né, gente? Eu não vou ficar aqui cobrando com muito rigor questão de normas da ABNT. Mas eu também peço, gente, pelo amor de Deus, tentem, antes de enviar a prova, dá uma formatadinha nela, bonitinha, certificar de que está tudo numa mesma fonte, marca lá o texto que você fez, procure deixar tudo dentro de uma mesma fonte, ou a fonte que eu uso aqui, que é a Cambria, mas se você preferir a Arial, Times New, mas que fique tudo dentro de uma mesma fonte, no mesmo tamanho. Às vezes eu recebo uma prova, parece que o aluno copiou coisa de internet, aí vem com cada resposta com um tipo de fonte, umas fontes maiores do que a outra, umas fontes pequenininhas, outras fontes maiores. Gente, aí a gente está cansado, eu já estou, né, uma semana de correção de prova, com a cabeça cansada, cabeça quente. Eu tenho outras atividades. Aí eu pego a prova do aluno para abrir, tá aquela salada de fontes diferentes, aquilo é ruim visualmente. Dá preguiça na gente corrigir a prova do aluno quando ela vem meio fora da formatação padrão. Então, eu peço você um pouco de atenção com relação a isso. Eu não vou descontar ponto, lógico, mas, né, quem manda tudo a prova formatadinha facilita para mim. Mas o que eu vou realmente analisar é isso aqui, ó, correlação, teoria, prática, aplicação do conteúdo visto, domínio do conteúdo. Eu quero entender se você entendeu a matéria. Sua resposta está coerente com o que eu falei. Você tem as aulas gravadas, você tem o meu material
Você tem aí livros que eu citei. Eu estou, em cada questão, eu cito um site para facilitar a sua vida, tem um vídeo ali para facilitar a sua vida. Você vai fazer a prova em casa, você pode consultar a internet também, né? Então, o que a gente espera é um mínimo de coerência na resposta do aluno com relação ao que foi realmente falado, né? A prova vai ser feita individual. Envie somente o cabeçalho acima preenchido e o número de cada questão com as respectivas respostas, de forma que sua prova tenha no máximo 3 páginas. Ou seja, não precisa enviar as perguntas, só o número da questão. Apenas o cabeçalho com o número de cada questão e a respectiva resposta. Por que a gente pede isso, pessoal? Quero que você entenda, né? Mesmo as aulas voltando para o formato tradicional, presencial para algumas turmas, todas as turmas vão fazer a prova online. As provas serão online também, do mesmo jeito que era no período passado. Então, nessa semana, que começou quarta-feira, até a semana que vem, né? Esse período de provas aí, vão estar mais de 20 mil alunos enviando suas provas online, né, durante essa semana. Então, isso carrega o sistema. Então, se o aluno fizer prova muito extensa e foi para enviar, imagina, 20 mil pessoas enviando prova, porque quanto maior é a prova, mais carrega para o sistema fazer o upload do negócio. Então, pode causar um atrasozinho, de repente você vai enviar sua prova lá e não está conseguindo enviar a prova, é porque o sistema está, naquele momento, está tendo um congestionamento. Então, quanto mais pesada for a prova, pior. Então, por isso que eu peço, para a sua prova ficar um pouco menor, não há necessidade de você mandar a questão. Ó. Você pode, depois que responder a prova, você pode vir cá e responder, né? Ó. Bota a sua resposta aqui, você digita a sua resposta. Na hora de enviar, você elimina a pergunta, ó. Manda só o número da questão com a sua resposta. Que aí vai dar uma prova um pouco menor, tá? Mas é lógico, eu também não vou ficar aqui, não vou jamais descontar ponto do aluno se ele não observar isso. Está só fazendo uma solicitação. Mas então, olha lá, vamos finalizar aqui. A atividade deverá ser enviada pelo Classroom até o dia 6/5, até a próxima sexta-feira, às 22 horas. A atividade terá nota máxima de 8 pontos, os outros 2 serão atribuídos à PS1. Vamos ver a prova, então. Vamos ler aqui. Vamos ver o que eu preparei para vocês. Ó. Em um blog fictício, né? Fictício, um consultor fez um seguinte comentário. Uma empresa deve priorizar a organização formal e desconsiderar ou eliminar a organização informal, para se tornar mais séria e competitiva, uma vez que a organização informal atrapalha o andamento dos trabalhos dentro da empresa. Então, o cara fez uma afirmação no blog lá, no site lá. A empresa deve priorizar a organização formal e desconsiderar a informal, que atrapalha o andamento da empresa. O que você tem a dizer sobre a afirmação desse consultor? Ele está certo ou errado na sua afirmativa? Justifique sua resposta. Então, você tem que responder, né? Se ele está certo ou se está errado e justificar. Falar, na minha opinião, o consultor está correto. Realmente, eu também entendo que a organização informal, ela atrapalha o andamento da empresa, a empresa tem que estar, aí você vai dar sua justificativa. Ou então falar, não, eu acho que ele está errado. A empresa ela tem que manter os dois tipos de organização, a formal e a informal. Gente, então, para você entender aonde está isso, tenho minha aula gravada, eu vou tornar amanhã, vou mandar todos os vídeos novamente para vocês, para quem, de repente, não viu algum dos vídeos, eu vou tornar a mandar. Ó, lá no início da unidade 1, ó, logo depois que eu passei aquela parte de missão, visão, valores, eu começo já a falar da estrutura organizacional. E aí, então, chega numa parte, olha lá, ó, estrutura formal e informal.
Então, eu tenho aqui slides aqui explicando sobre, ó, tem um slide explicando sobre a estrutura formal, tem um slide explicando sobre a estrutura informal, tem as características de cada um. Aí, aqui, ó, dá para, até pelo próprio material aqui, você já consegue já arrumar a resposta, se o cara está certo ou errado naquela afirmativa dele. Então, tem vários slides aqui falando. Nos slides aqui, eu destaco o livro de onde eu tirei a coisa, né? Eu cito o site ali, ó, de onde eu tirei, ó, tá aqui o site para você, ó. Se você quiser, você ainda pode vir aqui na internet, ó. Ó, o site está aqui para você ler com mais riqueza de detalhes o que os autores do site falam sobre a organização formal e a organização informal. Ó, site bacana do IBC, IBC Coaching. Então, gente, ó, o aluno falar que não está conseguindo fazer a questão, tá vendo? Tem um site bem completo aqui falando de tudo. Então, não acredito que você vai ter dificuldade para fazer essa questão. Questão 2. Aí fala agora de estrutura vertical e horizontal. E downsize. Vamos ler a questão para a gente poder entender o que a questão está pedindo. O conceito de downsizing consiste em reduzir e, muitas vezes, eliminar cargos e processos desnecessários ou obsoletos. O conceito fica ainda mais fácil de entender quando analisamos o termo downsizing na tradução do inglês. O conceito downsizing, ponto. Na tradução do inglês, a palavra significa redução, diminuição, achatamento. Quando uma empresa aplica o downsizing, ela se torna mais horizontal, né? Antes as empresas eram muito verticalizadas. Quando você elimina o cargo e aplica o downsizing, ela fica mais horizontal. Porque elimina diversas camadas hierárquicas. E assim podemos dizer que ela tem uma melhoria significativa em diversas áreas. Nós falamos hoje aqui, né? Até falamos na aula passada, hoje eu fiz uma revisão, mostrei o tanto de áreas que ela tem essa melhoria significativa. Cite 3 áreas ou 3 aspectos que a organização percebe uma melhoria significativa e explique sucintamente essas melhorias em cada área. Então, também eu falei bastante, né, de várias áreas que melhoram-se dentro da empresa. Não vou falar aqui agora, mas eu ainda cito para você aqui um blog bacana, ó. Nossa, professor, mas o senhor é bacana demais. Sim. Facilitar, estou falando, a minha prova, ela é uma prova mais de pesquisa, do aluno desenvolver um texto. Não é aquela prova chata, não. Ó, um blog bem bacana falando de downsizing, dos conceitos de downsizing. Tenho a raiva desse negócio que aparece na tela. Ó. E nesse próprio site aqui, ele fala muito sobre essas áreas que melhoram dentro da empresa. Então, também não há o que você me reclamar que teve dificuldade para fazer, não. Cite 3 áreas ou 3 aspectos que a organização percebe uma melhoria significativa ao aplicar o downsizing e explique sucintamente essas melhorias em cada área. Questão 3. Departamentalização. A Curicica Construtora Incorporadora S.A. é uma jovem construtora que iniciou seus trabalhos há aproximadamente 15 anos na cidade de São Paulo. A empresa iniciou seus trabalhos utilizando a departamentalização funcional, com 5 setores: financeiro, marketing, RH, comercial e projetos. A empresa iniciou em São Paulo com a departamentalização funcional. Apesar de pouco tempo de mercado, a empresa cresceu exorbitantemente nesses últimos anos e está planejando abrir 2 novas filiais, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Dessa forma, com esse novo cenário, a empresa vem estudando fazer uma reestruturação organizacional. Você, como um dos administradores da empresa,
foi requisitado para preparar um estudo com sugestões de uma nova forma de estruturação organizacional, um novo departamento de ação, porque ela era por funções, financeiro, marketing, RH comercial, e aí ela agora está abrindo uma filial no Rio de Janeiro, uma filial em Belo Horizonte, está ampliando sua estrutura. E aí eu te pergunto, que tipo de departamentalização você sugeriria à empresa? Por quê? Então, nós falamos dos todos os diversos tipos de departamentalização. Não acredito que você vai ter dificuldade, uma questão bem simples. Quais as vantagens desse tipo de departamentalização você iria expor aos diretores para convencê-los do seu ponto de vista? No meu próprio material tem vantagens e desvantagens de cada tipo de departamentalização. E eu ainda boto aqui um link daquele vídeo que eu mandei já para vocês, vai estar o vídeo de novo aí, que o cara também fala de todos os tipos de departamentalização e também fala de vantagens e desvantagens de cada um. Então, também, gente, questãozinha tranquila demais de fazer e pronto, acabou. Então, é uma prova para você ficar se divertindo ao longo da semana. Só para encerrar, pessoal, eu fico depois aberto aqui a dúvidas que tenham e tal, e se não tiver dúvida, eu já libero vocês. Uma última coisa que eu queria, por favor, que vocês prestassem atenção. Muitos alunos me perguntam, professor, qual o tamanho de cada resposta? O tamanho ideal de resposta eu devo dar? Então, gente, olha só. Eu mesmo estou pedindo para você não ficar enchendo linguiça demais, não. Sua prova deve ter, no máximo eu peço 3 páginas, né? Seria até uma quantidade grande de coisas. Mas eu peço para o aluno ser objetivo. Não há necessidade de você dar respostas muito extensas e ficar querendo encher linguiça, achando que ficar colocando excesso de coisas vai ganhar uma nota melhor. Não é, eu quero que o aluno seja objetivo na sua resposta. Sua prova ser o mais enxuta possível. Agora, também, gente, não dá para eu aceitar uma resposta com 2 linhas. Esse que é o problema. 2, 3 linhas. Olha só, porque se você analisa aqui para mim, ó, o que a questão está pedindo? Ó, vou dar um exemplo. Nessa questão 3, fala sobre departamentalização, ela está falando que você, como um administrador, foi requisitado para preparar um estudo. Esse estudo para ser mostrado para a diretoria. Olha o que a pergunta está pedindo. Ó. Quais as vantagens desse tipo de departamentalização você iria expor aos diretores para convencê-lo do seu ponto de vista? Então, imagina só, vai ter uma reunião, os diretores vão estar participando. Você foi designado para fazer eu estou falando ali, um pequeno estudo, né? Mas esse estudo vai ser mostrado para os diretores da empresa, para você convencer os diretores a mudar o tipo de departamentalização. Você vai levar um estudo com 2 linhas para o diretor? Não dá, não é? Então, eu estou falando, não precisa de ser resposta extensa, de encher linguiça demais, mas que tenha pelo menos uma meia paginazinha para cada resposta. Se você fizer meia página para cada resposta, vai dar 1,5 páginas. Tá de bom tamanho. Né? E outra coisa, né, gente? Que eu costumo descontar ponto e eu justifico para o aluno por que eu descontei ponto dele. Eu estou te dando uma questão aqui para você responder. Você tem a minha aula gravada. Você tem lá, eu vou disponibilizar todas as aulas de novo lá para você gravada, com uma explicação bem dada sobre a parte da questão. Eu estou te dando um site para você poder consultar. Você tem os meus slides. Você tem os meus slides para você consultar, você tem site para consultar, você tem a minha aula para você poder consultar, e aí você vai me dar uma resposta com 2, 3 linhas. Eu acho muita falta de consideração do aluno querer me convencer de que a resposta dele com 2, 3 linhas, aí eu desconto o ponto e justifico para o aluno. Olha, você teve a minha aula gravada para ver, você teve o meu material todo com conteúdo rico sobre a matéria, você tem a minha aula com a minha explicação, eu estou te dando um site para você consultar, e você tem a internet ainda, o YouTube para você poder consultar.
e você vai me dar uma resposta com 2 linhas, aí fica muito complicado de eu poder dar uma nota boa para o aluno, né? Mas também não quero que encha a linguiça demais. Uma resposta aí de meia pagininha para cada resposta está de bom tamanho. Uma prova com 1 página e meia de resposta está muito bom. Pessoal, da minha parte eu encerrei. Vocês, alguma coisa não ficou clara do que é para fazer na prova? Ou está tudo tranquilo? Ronald, tranquilo? Dona Júlia? Podemos dar por encerrado? Não está tranquilo a prova, Ronald? Está tranquilo. Então, gente, tem até sexta-feira, às 22 horas. Então, gente, ó, presta atenção numa última coisa, último aviso. Próxima sexta-feira, a gente não tem aula, não tem matéria. Se você já fizer a prova logo e já enviar a prova lá, não ficou dúvida nenhuma, deu tudo certinho, você nem precisa vir aqui na próxima sexta-feira. Eu nem posso dar matéria nova, é uma solicitação da coordenação. Eu vou estar aqui na próxima segunda, 9 horas, não está necessidade de eu chegar aqui 8h30 da manhã. Apenas caso algum de vocês ainda ficar com dúvida, durante a semana, se você for elaborar a prova, não entendeu bem ali o que a questão está pedindo, quiser vir aqui na sexta-feira, trocar uma ideia comigo, eu não vou poder te dar a resposta, mas eu vou poder te dar um esclarecimento maior. Que a prova é para ser entregue na sexta-feira à noite, então, de repente, você deixa para fazer na última hora, foi fazer a prova, ficou com dúvida. Na próxima sexta, eu estarei aqui nesse horário, de 9, 10 horas, eu estarei aqui entre as 9 e 10 horas, apenas para atender aquele aluno que ainda tenha dúvidas sobre a prova. Se você não tiver dúvida nenhuma, não precisa nem comparecer aqui, não. Beleza, pessoal? Então, desejo uma excelente prova para vocês, um excelente final de semana. Qualquer dúvida também que tenha, pode me mandar um WhatsApp, eu sempre atendo o aluno ali no WhatsApp. Fiquem com Deus, um beijo no coração e boas provas aí para vocês. Valeu, muito obrigado. Tchau, professor. Obrigado, Ronald.